Nosso potencial é composto de qualidades e habilidades, que se forem desenvolvidas e melhor exploradas, podem levar ao sucesso. Se este é o seu desejo, continue assistindo. Você quer explorar todo o seu potencial e transformar seus sonhos em objetivos reais e atingíveis? Então a solução é o método MindSkills. Hoje não basta ter só as hard skills, conhecimentos técnicos, ou as soft skills, habilidades comportamentais. Agora as mind skills são as mais desejadas por todos. O método criado pela especialista em neurociências e comportamento, Gaia Machado, traz as habilidades mentais que combinam as mais recentes descobertas da neurociência e das ciências comportamentais para gerar autoconhecimento e potencializar sua produtividade e seus resultados. E você pode aplicar no dia a dia de forma prática e eficaz. Quer se diferenciar por suas competências ou prefere ser apenas mais um na multidão? Acredite, o método MindSkills tem as ferramentas certas para te fazer ir muito mais além. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Masterclass de Mind Skills para resultados estratégicos. Essa é a primeira de uma série de 3 Masterclasses, onde você vai entender por que o método Mind Skills é a ferramenta estratégica mais importante para você se diferenciar e alcançar os seus resultados. Se você pudesse saber com antecedência quais as habilidades você precisaria para alcançar aquele objetivo que você quer tanto, aquela promoção tão esperada, aquele sonho de uma vida inteira, você dedicaria algumas horas para desenvolver estas habilidades? Você sabia que você não deveria confiar nos seus sentidos? Nem na sua memória, muito menos na sua força de vontade? Isso mesmo. Você sabia também que o seu cérebro tem uma ordem de prioridades e que ele coloca na frente de qualquer objetivo essas prioridades, mesmo que esse objetivo seja muito importante para você e você nem se dá conta disso? Eu sou a Gaia Machado, especialista em neurociências e comportamento, professora de MBA, coautora de 6 livros. E eu venho me dedicando há muitos anos para ensinar como nós funcionamos como seres humanos e como nós podemos usar o nosso máximo potencial a favor dos nossos objetivos. Esses que eu vou mostrar para vocês agora são apenas alguns dos cursos e formações que eu já fiz e serviram como base para a criação do método MindSkills, que traz ferramentas práticas para potencializar a sua vida e os seus resultados de uma forma que você nunca imaginou. Eu gosto de dizer que eu sou uma curadora e facilitadora do conhecimento, porque eu junto e misturo as ferramentas e técnicas práticas de cada um desses cursos, dessas formações e de todos os lugares onde eu já passei e já estudei até hoje, para trazer de uma forma aplicável para o seu dia a dia, para que você não tenha que estudar o mesmo tempo que eu estudei, nem buscar em todas as ferramentas, mas consiga de fato transformar a sua vida. Mas antes de te contar o que é o método MindSkills e como você vai poder começar a aplicar hoje mesmo na sua vida, eu quero te mostrar algumas das empresas nas quais eu já dei palestras e treinamentos e ajudei a milhares de pessoas a alcançar grandes resultados. Eu também já dei diversas entrevistas falando sobre desenvolvimento do potencial humano para rádios, emissoras de televisão, portais na internet, e grande parte desse material ainda está disponível para quem quiser conhecer mais. Mas para começarmos, eu quero te convidar para fazer um teste baseado em ciência. Vamos lá? Confie em mim, porque você vai descobrir algumas coisas muito poderosas sobre você e sobre como você funciona como ser humano. Olha só,
Eu quero que você preste o máximo de atenção que você puder nessa imagem que eu vou mostrar agora. É um relógio. Eu quero que você diga para você mesmo, para você mesma, qual a primeira palavra que você vê dentro desse relógio. Eu vou deixar a imagem apenas 3 segundos na tela. Pode ser? Então vamos lá. 1, 2, 3. Qual a primeira palavra que você viu? Fala aí para você, faz esse exercício, puxa. Tinha mais alguma coisa escrita nesse relógio? Mais alguma palavra, mais alguma frase? Lembra? Olha só, antes da gente continuar, eu quero te dizer uma coisa. Existem algumas coisas que a nossa neurologia simplesmente não vê. Então, a partir de agora, o que vai acontecer aqui é totalmente responsabilidade minha, tá? Não é responsabilidade sua, mas eu quero que você me dê esse voto de confiança e continue tentando. Pode ser? Você me dá esse voto de confiança? Então, vamos lá. Responda para você mesmo aí. Qual era o formato dos ponteiros desse relógio? Faz esse esforço, pensa aí. Pensou? Chuta! Como são os números? Eu vou te mostrar uma imagem e eu quero que você me diga se esses números eram quadrante 1, 2, 3 ou 4, tá bom? Pensa aí. Ainda não acabou. Olha só. Que horas que o relógio está marcando na imagem que eu te mostrei? Não faz ideia? Chuta. Você falou que ia me dar um voto de confiança. Vai, chuta aí. Onde estão posicionados os rostos na imagem? Lembrou? E, por fim, a última pergunta. Onde está a janela? Não vale apontar a janela aí de onde você está assistindo essa aula. Eu vou te explicar o que aconteceu e vou te mostrar a imagem de novo, tá bom? Olha só, as palavras, elas são gatilhos que disparam verdadeiras experiências dentro de nós e movem o nosso sistema nervoso. Por exemplo, quando eu falei para você, né, olhar a imagem, você lembra que palavras que eu utilizei? Eu coloquei uma imagem bem piscante assim, em vermelho e branco, e falei para você prestar o máximo de atenção que você pudesse para encontrar qual era a primeira palavra no relógio. Então, o que eu fiz com você? Eu ativei o seu sistema nervoso periférico para se fechar, fazer assim, ó, zoom in, apenas no que eu pedi. E, neurologicamente falando, eu impedi o seu sistema nervoso periférico de observar, ou seja, de fazer assim, ó, zoom out e olhar para todas as outras coisas que estavam na imagem, mapeando essas outras informações. Como assim? Bom, eu vou te mostrar primeiro a imagem novamente, e aí nós voltamos a falar sobre isso, tudo bem? Eu prometo que é a mesma imagem. Você se lembrava dela desse jeito? Se você está duvidando, depois que acabar essa aula, o link vai ficar disponível, você pode voltar lá e rever. Mas eu prometo para você que eu não ia te enganar. É sim a mesma imagem, mas não parece, né? Então, uma primeira coisa que eu quero que você já tenha em mente é o seguinte: no nosso dia a dia, nós prestamos muita atenção em muitas coisas, né? Então, eu tenho um desafio no meu dia a dia, eu estou prestando atenção em como resolvê-lo. Eu tenho um problema, eu estou prestando atenção para encontrar a solução. Mas quando você presta atenção, você fala, presta atenção! O que você está fazendo? Você está fechando as suas possibilidades de observar e mapear outras alternativas para resolver este problema. Você sabia que o seu sistema nervoso funcionava dessa maneira? Essa é só uma das muitas coisas que o método Mind Skills te ajuda a entender. E isso é muito importante, porque se você quer pensar fora da caixa, você não pode falar, presta atenção, pensa fora da caixa, presta atenção, pensa fora da caixa, vai dar um bug no sistema cerebral. Você precisa saber como direcionar o seu cérebro para que ele realmente te entregue aquilo que você precisa.
Eu adoro essa frase que diz que a descoberta consiste em ver o que todos viram e pensar no que ninguém pensou. E o método Mind Skills é exatamente isso. Ele chegou nesse momento onde é fundamental você ver o que as pessoas ao seu lado não estão vendo e pensar naquilo que elas ainda não pensaram para se diferenciar, para se preparar, para alcançar resultados extraordinários, porque se você deixar para depois, você pode, aprender na dificuldade. Sim, a hora que a dificuldade aparecer, você pode até aprender, mas vai ser muito mais sofrido, muito mais desafiador. E dois, talvez a hora que você se dê conta de que você precisa dessas habilidades, outras pessoas já se prepararam, já passaram na sua frente e você ficou para trás 3, 5, 10 anos. Então, é muito importante você se preparar e ver o que as pessoas ainda não estão vendo, pensar no que elas ainda não pensaram, para começar a alcançar resultados que você sempre quis e que ainda não alcançou. Você sabia que o nosso cérebro determina o nosso comportamento? Nossa, Gaia, determina é uma palavra muito forte. É isso mesmo. A cada milissegundo do nosso dia, ele cria o nosso mundo. Você tem noção do que é um milissegundo? Para você ter uma ideia, um milissegundo é muito, muito mais rápido do que uma piscada de olhos, que leva alguns décimos de segundo. Sim, é muito rápido. E ele decide, nesse tempo, sozinho, o que é importante o bastante para que você preste atenção, se recorde e tome alguma iniciativa. Por isso, a neurociência está aqui como uma ciência cada vez mais desenvolvida para te auxiliar a entender como o seu cérebro funciona e ir mais além. Mas o que é a neurociência? A neurociência é o estudo do sistema nervoso, a sua estrutura, o seu desenvolvimento, funcionamento, evolução, ou seja, a relação de tudo isso com o comportamento também. E é nesse ponto que o método Mind Skills, ele olha, ele traz de uma forma muito simples, para você não precisar ir buscar lá nos estudos, nas ferramentas, como tudo isso que a ciência tem encontrado de mais novo sobre o funcionamento do nosso cérebro pode ajudar a potencializar o nosso comportamento. O que nós somos, o que nós aprendemos, o que fazemos, como nós pensamos e como nós nos relacionamos com as outras pessoas, inclusive o que nós desejamos. Tudo isso é resultado do funcionamento do nosso sistema nervoso e da integração desse sistema nervoso com o nosso organismo. Então, por que desenvolver as Mind Skills é fundamental para se preparar para os desafios de hoje e para os desafios desse mundo que está por vir no futuro? Bom, primeiro porque a raiz dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, das características mais importantes que nós temos como seres humanos e que determinam a maneira como nós lidamos com o mundo ao nosso redor, estão, sabe aonde? Aí, na sua cabeça, entre os seus olhos, isso mesmo, no seu cérebro. Você já se pegou tentando criar um hábito e não dando certo, desistindo depois de alguns dias? Ou vendo que a sua motivação não foi o suficiente para ir tão longe quanto você gostaria? Tudo isso você tem como transformar, mas você precisa das ferramentas e estratégias certas. E é isso que você vai começar a entender a partir de hoje. E para você ter uma ideia do quanto esse assunto está quente, como esse é o assunto do momento e o mundo inteiro está preocupado em entender o potencial do nosso cérebro para aplicar nos nossos resultados, lá nos Estados Unidos, em 2013, olha só, o Barack Obama, quando era presidente, ele deu start, né? Ele deu início num programa chamado Brain Initiative. E o que é o Brain Initiative? É uma iniciativa de pesquisa colaborativa que tem o objetivo de apoiar o desenvolvimento e aplicação de tecnologias inovadoras para tentar entender como a dinâmica do nosso cérebro funciona. E dentro dessa iniciativa, existem também várias empresas privadas investindo, várias organizações públicas e, além dos Estados Unidos, estão envolvidos a Austrália, o Canadá e a Dinamarca. Fala para mim, para você, o que um computador precisa ter para ser ultrapoderoso?
Pensa, ele precisa ser rápido? Ele precisa ter uma boa memória? Precisa ter bastante espaço para armazenamento? Eu não sei você, mas eu preciso de muito espaço para armazenamento também. Ele precisa ter uma boa bateria? Você conhece algum computador assim, que tem todas essas características? Assiste esse vídeo bem curtinho e a gente volta a falar sobre isso. Brain Initiative. As humans, we can identify galaxies light years away. We can study particles smaller than an atom, but we still haven't unlocked the mystery of the 3 pounds of matter that sits between our ears. Today, scientists possess the capability to study individual neurons and figure out the main functions of certain areas of the brain, but a human brain contains almost 100 billion neurons, making trillions of connections. So Dr. Collins says it's like listening to the string section and trying to figure out what the whole orchestra sounds like. So as a result, we're still unable to cure diseases like Alzheimer's or autism, or fully reverse the effects of a stroke. And the most powerful computer in the world isn't nearly as intuitive as the one we're born with. So there's this enormous mystery waiting to be unlocked. And the Brain Initiative will change that by giving scientists the tools they need to get a dynamic picture of the brain in action and better understand how we think and how we learn and how we remember. And that knowledge will be transformative. Não sei se você pegou essa frase que ele falou no vídeo, eu adoro. Ele diz que o computador mais poderoso do mundo não é tão intuitivo quanto o que nós temos desde que nós nascemos. Sim, o nosso cérebro. Você tem ideia que você tem na sua cabeça o computador mais poderoso do mundo, que tem todas as coisas mais incríveis que você possa imaginar e você não precisa comprar, e se você souber cuidar bem dele, ele vai funcionar muito melhor do que qualquer outro computador e vai estar à sua disposição? Pois é, lá na União Europeia eles também começaram em 2013 um estudo muito poderoso, tentando entender como potencializar o nosso cérebro, como desenvolver uma tecnologia necessária para criar um computador que simule o funcionamento do nosso cérebro, para construir um banco de dados, né, que reúna milhares de estudos na área de neurociência. E tudo isso, gente, está acontecendo no mundo todo. Esse projeto chama Human Brain Project, se você quiser pesquisar mais. Se você consegue perceber que o mundo todo está buscando informações e querendo entender como potencializar o uso do nosso cérebro a favor dos nossos resultados, essa é a estratégia definitiva para você conseguir ir mais além. Eu quero te fazer mais uma pergunta. Em dezembro de 2019, você conseguiria imaginar que em 2020 o mundo mudaria para sempre como mudou por causa de uma pandemia? Volta lá, em dezembro de 2019, lembra como você estava? Você conseguiria imaginar quando você fez lá os seus pedidos de ano novo para 2020? O que viria? Agora me diz uma coisa. Você acredita que o mundo vai mudar radicalmente de novo? Ou agora você acredita que as grandes mudanças já ficaram para trás? Eu quero te apresentar uma pesquisa que fala exatamente sobre isso e como muitas vezes as nossas percepções não poderiam estar mais erradas. When trains began to shuttle people across the countryside, many insisted they would never replace horses. Less than a century later, people repeated that same prediction about cars. Telephones, radio, television, and computers each had their own host of detractors. Even some experts insisted they wouldn't catch on. Of course, we can't predict exactly what the future will look like or what new inventions will populate it. But time and time again, we've also failed to predict that the technologies of the present will change the future. And recent research has revealed a similar pattern in our individual lives. We're unable to predict change in ourselves.
3 psychologists documented our inability to predict personal change in a 2013 paper called The End of History Illusion. Researchers recruited over 7,000 participants ages 18 to 68. They asked half of these participants to report their current personality traits, values, and preferences, along with what each of those metrics had been 10 years before. The other half described those features in their present selves and predicted what they would be 10 years in the future. Based on these answers, the researchers then calculated the degree of change each participant reported or predicted. Overwhelmingly, at all ages, people's future estimates of change came up short compared to the changes their older counterparts recalled. 20-year-olds expected to still like the same foods at 30, but 30-year-olds no longer had the same tastes. 30-year-olds predicted they'd still have the same best friend at 40, but 40-year-olds had lost touch with theirs. And 40-year-olds predicted they'd maintain the same core values that 50-year-olds had reconsidered. Wherever we are in life, the end of history illusion persists. We tend to think that the bulk of our personal change is behind us. One consequence of this thinking is that we're inclined to overinvest in future choices based on present preferences. On average, people are willing to pay about 60% more to see their current favorite musician 10 years in the future than they'd currently pay to see their favorite musician from 10 years ago. While the stakes involved in concert going are low, we're susceptible to similar miscalculations in more serious commitments. At the same time, there's no real way to predict what our preferences will be in the future. Without the end of history illusion, it would be difficult to make any long-term plans. So the end of history illusion applies to our individual lives, but what about the wider world? Could we be assuming that how things are now is how they will continue to be? If so, fortunately, there are countless records to remind us that the world does change, sometimes for the better. Our own historical moment isn't the end of history, and that can be just as much a source of comfort as a cause for concern. Você já tinha percebido isso? Essa tendência natural que nós temos? E isso é muito importante, porque nós acabamos nos planejando, fazendo escolhas com relação ao nosso futuro, achando que ele não vai mudar tanto. Ah, eu não preciso dessas habilidades aí que a Gaia está falando para o futuro. Eu já tenho habilidades suficientes, eu já fiz aqui uma faculdade, uma pós-graduação, uma especialização. Para que eu vou precisar de mind skills? O que acontece é que as mudanças, elas realmente são desafios para nós. Você gosta de mudanças? Eu não sei se você respondeu que sim, mas eu vou dizer para você o que a neurociência fala sobre as mudanças. Segundo a neurociência, nós, como seres humanos, como Homo sapiens sapiens, nós não gostamos de mudança. É isso mesmo. Segundo a neurociência, nós temos uma tendência a preferirmos até 10 vezes mais fazer as coisas do mesmo jeito que nós sempre fizemos do que nos abrirmos para uma forma nova de fazer uma coisa. Nós preferimos não perder um jeito de fazer as coisas do que ganhar um novo. Olha só que coisa incrível. Mas e aí? Como que nós precisamos fazer para abrir o nosso cérebro para as mudanças? Nós precisamos trazer para ele evidências muito fortes. E é isso que eu vou trazer para você aqui, a partir de hoje, nessa aula e nas próximas. Evidências muito fortes de que você precisa abrir o seu cérebro para mudanças e, claro, ferramentas para usá-lo a seu favor. Porque, gente, mudar é inevitável e fundamental. Você já ouviu falar daquele conceito de mundo VUCA? Já ouviu que o mundo é volátil, incerto, complexo e ambíguo? Não é mais, né, gente? Isso já mudou faz muito tempo. Talvez você já tenha ouvido falar que o mundo agora é bunny, um conceito do futurista Jamais Cássio. Já ouviu esse conceito? Esse mundo bunny, ele pede as habilidades do futuro. Você sabe o que é o conceito mundo bunny? Mesmo que você já tenha ouvido falar? Você sabe como ele é na prática? Olha só, bunny é uma sigla em inglês que significa frágil,
ansioso, não linear e incompreensível. Eu vou falar de uma forma breve, tá? Até por causa do nosso tempo, mas isso significa que as coisas elas são mais frágeis do que a gente gostaria e tudo pode mudar de uma hora para outra. Então nós precisamos ter um plano A, B, C. Isso já não é mais alternativo, isso é uma questão de sobrevivência. Então, como as coisas elas mudam muito rapidamente, nós precisamos ser antifrágeis. Você conhece esse conceito de antifrágil? Eu vou trazer mais para vocês disso, tá bom? Nós precisamos nos preparar para lidar com essas mudanças que não param de acontecer. Ele é um mundo também ansioso, ou seja, nós precisamos ter decisões cada vez mais rápidas e não cair na ansiedade, né? Não ficarmos ansiosos, não deixarmos que isso abale a nossa inteligência emocional, a nossa saúde mental e ainda assim conseguirmos, apesar de tomarmos decisões cada vez mais rápidas, decidirmos de uma forma estratégica e assertiva. Ele é não linear. Eu não sei você, mas eu sou daquela época da lista, né? Do checklist, do passo a passo. Só que esses checklists, esses passo a passos, eles não funcionam mais nesse mundo de múltiplas telas, onde as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo. A gente precisa se transformar e estarmos abertos a nos reinventarmos a cada dia. Porque a última letra dessa sigla do Bunny é que ele é incompreensível. Ou seja, não adianta você ficar procurando uma lógica. Você precisa entender que até as pessoas mudam de ideia o tempo todo, então você precisa estar cada vez mais preparado. Você já ouviu um conceito que agora nós precisamos ser long life learning? Ou seja, nós precisamos ter uma postura de aprendizado contínuo? Não dá mais para achar que aquela faculdade que eu fiz ou aquela pós-graduação são o suficiente para eu estar pronto, para eu estar pronta para esse mundo que muda tanto. Por isso que o método Mind Skills ele vem para revolucionar tudo isso. Porque quando você entende como usar o seu cérebro a seu favor, você tem um diferencial estratégico que vai se aplicar em todas as áreas de atuação, para que você possa enfrentar qualquer tipo de desafio. Vamos falar sobre mudanças. Você concorda comigo que as mudanças, elas estão acontecendo o tempo todo e de forma contínua? É isso mesmo. Todo dia alguma coisa mudou. Elas são exponenciais, ou seja, acontecem cada vez mais rapidamente e generalizadas. Elas afetam todas as áreas da nossa vida ao mesmo tempo. Eu não estou falando isso para te assustar. Eu estou falando isso porque existem ferramentas e estratégias para você conseguir ir mais além. O que acontece é que o contexto que nós estamos vivendo influencia muito a maneira como nós pensamos, sentimos e decidimos. Quem disse isso foi o Facundo Manes, que é um doutor em ciência e especialista em neuropsicologia e neurologia. E isso é real, isso afeta você, isso afeta como você se comporta, mas você pode sim ter uma estratégia para isso. Vamos lá, de forma prática, saber como aplicar isso na nossa vida? Talvez você já tenha assistido esse vídeo, mas a neurociência fala que quando você vê uma coisa que você já viu num outro contexto, sob um outro ponto de vista, você cria novas camadas de aprendizado. Então, convido você a assistir ou reassistir esse vídeo, e aí a gente fala mais sobre ele. Whoa, that's not good. Oh, I don't need this. I'm already late. Somebody will come. Anybody out there? Do you have a phone? No. Sorry. Somebody! Hello? There are two people stuck on an escalator and we need help. Now, would somebody please do something? I don't believe this. You gotta be kidding me. I'm gonna cry. Well, there's not enough left to do, is there?
Hey, don't worry about it. I'll fix it in a second. He said he can fix it. All right. All right. That's more like it. He says he can fix it. Parece absurdo, né? Eu não sei você, mas a primeira vez que eu vi esse vídeo, eu fiquei angustiada. Eu falei, gente, anda, né? Sobe, desce, sai do lugar. É ou não é? Mas, olha só o que eu quis dizer para trazer esse vídeo para vocês. Você pode até achar óbvio, mas você pode estar fazendo igual. Como assim? Você já ouviu falar de vieses inconscientes? Segundo a Harvard Business Review, nós temos mais de 170 vieses inconscientes mapeados até hoje. E o que são esses vieses inconscientes? Eles são uma forma de defesa do nosso cérebro diante de tantas decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia. E aí, para poder lidar com tantas decisões, o que o nosso cérebro faz? Ele cria atalhos e decide meio que por ele mesmo, com base em experiências anteriores que nós já passamos, e decide rapidamente. Então, mesmo que talvez você não tenha se dado conta, talvez você esteja caindo no seu dia a dia em vieses inconscientes, esteja fazendo igual a eles, esteja parado, travado em alguma situação, não conseguindo agir a favor dos seus objetivos, mesmo que não tenha se dado conta. Na próxima aula, eu vou te explicar por que nós caímos tanto nos vieses inconscientes, mas eu já espero que você saia dessa aula tendo a certeza que você precisa começar urgentemente a entender de tecnologia, mas não é qualquer tipo de tecnologia, não. É de tecnologia humana. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Technology represents the how of change, but humans represent the why. Future doesn't just happen, the future gets happened. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. É isso aí, o mundo está mudando cada vez mais, mas você tem o computador mais poderoso que existe na sua cabeça e você consegue ir muito mais além. Só que para isso você precisa entender como usá-lo a seu favor. Não sei se você já ouviu falar no Simon Sinek, é um autor que eu gosto muito e ele tem uma frase muito especial. Ele fala que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entender de pessoas, você não vai entender de negócios. E durante todo o curso com certificação em Mind Skills, eu trago ferramentas práticas e comprovadas pela ciência que nos ajudam a quebrar a nossa resistência à mudança e nos levam a criar hábitos poderosos e duradouros. Se te oferecessem R$100 mil para participar de uma experiência de cerca de 90 minutos, você aceitaria? Eu quero apresentar para você agora uma experiência científica que foi feita, eu não sei se você já viu. Ela tem a ver com torcedores de futebol. Eu quero que você leve em consideração uma coisa importante aqui, tá? A despeito do time que você torce, aliás, eu não torço para nenhum time, isso aqui não tem a ver com o time que você torce. Tem a ver com o que aconteceu
nessa experiência, tá bom? Então, se foca na experiência científica que eu vou explicar por que isso acontece e como isso pode acontecer com você no seu dia a dia e como você pode transformar os seus resultados se você entender como lidar com isso que aconteceu. Ficou curioso? Ficou curiosa? Olha só. Meu time, pra mim, é alegria. Essa é a minha maior paixão. A gente grita, xinga, pula. Eu reclamo, eu chuto a bola junto com o atacante, entendeu? A racionalidade toda vai embora. Se vocês ficarem em silêncio durante todo o jogo, ganham 100 mil reais para dividir entre vocês. Se alguém fizer qualquer tipo de barulho, vocês não ganham nada. Maluco, assim, apaixonado. Eu vejo colegas meus que são corintianos, são paulinos. Talvez eles sintam a mesma coisa que eu sinto. Eu sou louco, mas não de rasgar dinheiro. Boa sorte e silêncio. É o momento da final. O título está chegando. Prepare o seu coração. Boa versão. Chegou no Luiz Antônio. Ajeitou para bater para canhota e mandou por cima. Olha a bola dentro da área. De La Torre, marcado pelo Samir. Houve falta. Ih, já fechou o tempo, hein? Vem Luiz Antônio. Pé direito. Bateu na trave. Carlos Eduardo pro Léo Moura, invadiu pela direita, colocou mal, bateu pra fora o Leonardo Moura. Pro Manuel, com o Hernando na cara do gol, é pra fazer, blocador, chutou, Everton defendeu. 42 do segundo tempo, tiro bonito do Paulinho, cruza a bola pra trás, é gol! Gol! Gente, o que aconteceu aqui? Hein? Alguém sabe explicar o que aconteceu aqui nesse vídeo? Não importa o time que você torce. O que aconteceu aqui tem a ver com o funcionamento do nosso cérebro. É isso mesmo. Eles estavam super comprometidos ali, né? Vê se você se identifica com algum desafio que você já passou na sua vida. Eles estavam seguindo as regras, comprometidos, ali em silêncio. Eles queriam a recompensa. Já aconteceu com você de estar comprometido ali, querendo alcançar o resultado que você precisasse, talvez alguma tarefa no seu trabalho, algum objetivo pessoal, mas lembra quando você era criança na escola e falavam para você de como era formado o corpo? Eles falavam na escola, para facilitar, para simplificar, que o corpo é formado por cabeça, tronco e membros. Lembra? É óbvio que o corpo é muito mais que isso. Então eu vou falar para você brevemente sobre a formação do cérebro. É óbvio que o cérebro é muito mais do que isso. Vou pegar aqui. Eu tenho, olha só, esse pequeno modelinho aqui de cérebro, tá vendo? São várias estruturas que formam o nosso cérebro. Ele é muito mais complexo do que essa divisão simplificada que eu vou falar para vocês, mas só para ajudar a entender. Então, o cérebro, de uma forma simplificada, ele é trino, ele é tripartido. Ele é dividido por 3 partes, que são o cérebro reptiliano, límbico e o neocórtex. Você já ouviu alguma coisa falando disso? Você não precisa decorar. O cérebro reptiliano é aquele mais central e mais antigo. E ele está relacionado com a nossa sobrevivência. A função prioritária do nosso cérebro é nos ajudar a sobreviver, nos proteger. Em cima dele tem o cérebro límbico, que é o cérebro das emoções. É um cérebro mais evoluído, ele não é tão antigo assim, mas também é muito antigo. E, por cima, nós temos a parte mais desenvolvida do nosso córtex, mais nova em termos de evolução, que é o neocórtex,
que inclusive é essa parte aqui, né, da frente, que vem até aqui atrás, que é responsável pela nossa cognição, pelo raciocínio lógico. Estou falando de uma forma bem breve, tá, gente? O cérebro, ele segue essas prioridades, tá? Então, assim, sobrevivência, fundamental. A gente vai ver na próxima aula melhor isso como se aplica na sua vida no dia a dia, não perde, tá? Depois, emoção. A emoção, ela vem antes da razão. Quantas vezes você já agiu de uma forma emocional que você falou, nossa, eu nem raciocinei, eu só fiz, depois que eu vi aquilo que eu tinha feito. Já aconteceu com você? A emoção, ela predomina sobre a nossa razão. E existem várias situações na nossa vida, no nosso dia a dia, que acabam fazendo com que a nossa tomada de decisão, ela vá direto através das emoções e nós nem pensemos, nós nem raciocinemos. Isso mesmo. Se você quer tomar decisões mais conscientes, mais racionais, se você não quer deixar as emoções dominarem a sua tomada de decisão, você precisa entender um pouco melhor como que isso funciona, por que às vezes a sua tomada de decisão vai direto para a emoção e você acaba fazendo coisas que você racionalmente jamais faria, como, por exemplo, eles abrir mão de 100 mil reais só para gritar e comemorar um gol, por exemplo. Se você pudesse escolher, eu imagino que você não escolheria, né? Eu não escolheria jamais. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula e você vai entender de forma prática como aplicar na sua vida. E para te ajudar a entender ainda melhor essa questão das emoções e como elas são fundamentais para nós tomarmos as nossas decisões e para potencializar as suas mind skills, você vai receber de presente, por ter assistido essa primeira aula das nossas masterclasses, um teste de inteligência emocional. Isso mesmo, você vai receber num e-mail, por isso é super importante que você veja na sua caixa de spam se os nossos e-mails estão chegando realmente na sua caixa, um e-mail para você ter acesso, para você baixar o teste de inteligência emocional, e aí você vai preencher lá e você já vai entender como que está o seu estado de inteligência emocional neste momento. Ah, Gaia, mas como é que eu vou interpretar esse teste? Tem duas coisas importantes para você saber sobre esse teste de inteligência emocional. Você vai ver que é uma planilhazinha de Excel, e aí em uma página você vai responder ali qual a relação, né? Quantas vezes você se identifica com os comportamentos que estão descritos lá, e quando você clicar na segunda página, já vai aparecer ali qual é a sua soma de resultados na área de autoconhecimento, autogerenciamento, consciência social e gestão de relacionamentos. Na próxima aula, eu vou explicar um pouco mais sobre isso e tenho um presente especial para vocês. Na terceira e última Masterclass, eu vou escolher 3 pessoas que acompanharam essas Masterclasses para comentar, para ajudar a entender o que deu ali de resultado e como aplicar isso na vida. Então, se você quiser que eu comente o seu resultado do seu teste de inteligência emocional, o que você vai fazer? Você vai receber ele, vai responder, você vai mandar no grupo de WhatsApp do Método Mind Skills, que você vai receber também o link para participar, e vai mandar lá anexo para mim. Gaia, eu quero que você analise. Eu vou escolher, vou sortear dessas pessoas que mandarem 3 pessoas e vou comentar na última Masterclass sobre o resultado e como aplicar esse resultado na sua vida. E aproveitando a analogia desse último vídeo que nós vimos, você vai perceber nesses nossos 3 encontros, porque sim, hoje foi só o primeiro, um aquecimento, que não basta estar em campo, né? Estar no jogo. É preciso desenvolver as competências necessárias para você, de fato, ser um vencedor. Quem é você no time da vida? Você é o time vermelho que fica correndo de um lado para o outro, sem saber como agir, sem saber o que fazer com a bola, com os problemas, as dificuldades, até mesmo as oportunidades. Ou você é o time azul, que tem estratégia, sabe
fazer o gol. Gente, vocês viram, o mundo está mudando cada vez mais rápido. A estabilidade é uma ilusão. Nós não estamos vivendo em um mundo previsível e a única certeza é a incerteza. E por isso mesmo, nós precisamos saber potencializar os nossos resultados através do maior computador que existe no mundo, que é o nosso cérebro. Você pode ser uma referência, você pode ser um ativo de habilidades e ter liberdade na sua vida para alcançar os seus resultados, para realmente chegar aonde você quiser. Nós temos a potência necessária para viver nessa nova realidade. Mas para isso nós precisamos saber desenvolver as nossas mind skills, que são as habilidades fundamentais para se diferenciar, para sobreviver nesse mundo em constantes transformações. Eu quero terminar esse nosso primeiro encontro com duas frases que eu gosto muito, que a sorte, ela só favorece a mente bem preparada e que o melhor jeito de prever o futuro é criá-lo. E o que nós vamos fazer juntos é te ajudar a criar o futuro que você quer viver. O que você achou dessa aula? Ela te ajudou a criar alguns insights, a ter algumas ideias? Foi bacana para você? Você gostou? Comenta lá nos posts do Instagram, do LinkedIn, o que você achou dessa aula, se você gostou. Ela foi criada para você com o objetivo de te ajudar a transformar a sua vida. E na próxima aula nós vamos aprofundar algumas coisas e eu vou te trazer muito mais ferramentas e estratégias. E olha só, se você tem alguém aí em mente que acha que vai gostar desse conteúdo, que também, como você, está comprometido em não ser mais um na multidão e quer alcançar grandes resultados através desse computador mais poderoso do mundo que nós já temos à nossa disposição, essa aula vai ficar gravada, disponível por tempo limitado, então você pode indicar, é só a pessoa fazer a inscrição lá no site da Masterclass, que ela consegue assistir essa aula que vai ficar gravada e assistir as próximas mais. Não sei se você viu lá no site da Masterclass que todo mundo que você indica, você acumula pontos para ganhar recompensas que vão de livros até cursos gratuitos e muito mais. Então eu espero você na nossa próxima Masterclass, quinta-feira, 23 de setembro, às 19 horas. Eu espero que esse encontro tenha feito sentido para você e te espero lá.